Marcos capítulo 4, assim diz a palavra do Senhor a partir do primeiro versículo. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Algumas versões dizem à beira do mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. Todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento, ou do seu ensino. Escutem, eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outras, enfim, caíram em boa terra, deram fruto, que vingou, cresceu, produziu a 30, produziu a 60, produziu a 100 por um, e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, para que ouvindo, ouçam, mas não entendam, para que não venham a converter-se, e haja perdão para eles. Então lhes respondeu: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e atira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, correndo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A 30, a 60 e a 100 por um. Pois é, meus irmãos, nós estamos diante de um texto que ele tem uma importância muito grande para vários assuntos. Esse texto tem uma importância muito grande para aquele que quer pensar nas missões. Todas as missões, sejam missões locais, regionais, nacionais, mundiais, transculturais. Esse texto tem uma importância muito grande para a vida conjugal. Eu gosto muito desse texto quando eu vou falar para casais. Esse texto tem uma importância muito grande para a doutrina. Muito grande. Esse texto tem uma importância muito grande quando nós vamos falar da vida juvenil, o despertar da vida juvenil. Como é que ele recebe aquilo que Deus tem dado e quais são as suas decisões, as suas inclinações. Então é um texto muito rico, e eu não tenho nem intenção de esgotá-lo, mas a minha intenção é tentar criar flechas no seu coração. Então o que Deus colocou no meu coração? O Senhor colocou no meu coração, e isso é fruto da devocional de hoje de manhã e não de uma prática para pregar, que muitas vezes nós não temos a hombridade de acessar o nosso coração e começar a ter um certo diálogo com ele, dizendo assim: coração, olha, você vai me perdoar,
Mas até aqui você está caminhando na auto-vitimização. Você põe a culpa em todo mundo. A partir de agora chega. A culpa é sua. Naturalmente eu não sabia que você está aqui hoje, né? Você sabe. Eu não sabia que você está aqui. Mas eu espero que essa palavra seja para você. Porque eu não sei se a minha construção psíquica está certa, mas eu já conversei com muitos casais, muitos na minha vida. São 17 anos convivendo com casais. E a semana passada um casal chegou em nossa casa e ele saiu lá de casa às 6:30 da manhã. Mas foi muito gostoso. E pela primeira vez eu vi fruto de um trabalho. Porque quando eles saíram, Tina disse, já são 6:30. Mas o que regozijou a minha alma foi uma palavra deles. Nós não vamos desistir. Eu fiquei pensando depois, meu Deus, o que nós passamos a madrugada toda fazendo, hein? Mas sabe o que é um coração alegre, irmãos? É ver aquele casal dizendo assim, nós não vamos desistir, nós vamos nos ajustar. E isso, irmãos, isso tem muita força numa relação. Uma decisão que nós tomamos, assim, eu não vou. Você imagine um casal, jovem casal de namorado. Você imagina esse casal de namorado aqui, ó. Todo casal do mundo, todo casal que não tem uma experiência com o Senhor, eu diria que 98%, eu não posso ser extremista, mas 98% dos casais que não têm relacionamento com Deus, eles namoram com relação sexual. Porque nós vivemos uma época hedônica. Então, eles namoram com relação sexual, e aí eles já vão naquela premissa. A gente vai casar mesmo. Agora, a Bíblia diz que entre os filhos de Deus não pode ser assim. Agora, você imagine se um casal cristão, olhando para toda essa pulverização pervertida da sociedade, olhar e dizer assim, eu não quero esse estilo de vida para mim, porque eu vivo na palavra. E aí esse casal, ele começar a entender quais são os seus pontos vulneráveis. Quais são os seus pontos vulneráveis? Por exemplo, irmãos, não é bom ficar muito abraçado. Não é bom beijo prolongado. Não é bom ir à casa da namorada quando os pais não estão em casa. Não é bom no cinema ficar num lugar muito isolado. Está todo mundo no cinema, você fica na cadeira sozinho os dois ali. Ó. Não é bom. Por quê? Porque você fez uma decisão. Eu decidi no meu coração. Eu não vou abrir brechas. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Não dá mais para a gente ficar colocando a culpa na serpente. Eu queria que você entendesse na minha fala o seguinte. Quando eu falo a serpente é porque eu estou voltando para o Éden. Mas se você fizer uma viagem do Éden até hoje, você vai terceirizando, sabia? Porque observe bem, você vai terceirizando. Por que eu sou assim? Bom, eu sou assim porque meu pai fez isso e isso comigo. Aí eu vou sair do céu da sua vida, vou correr a linha do tempo e vou chegar no seu pai. E por que seu pai é assim? Aí seu pai vai dizer, ó, eu sou assim porque eu tomei uma surra e eu fiquei revoltado. Eu vou até o pai do seu pai. E ele vai dizer assim, eu sou assim porque eu fui abusado. Aí eu vou no outro, ele vai... Aí, irmão, eu vou chegar no Éden. Eu vou chegar no Éden. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, não dá para a gente ficar buscando culpados. Porque nós vamos chegar na serpente. Amém, meus irmãos? Pastor, o que isso tem a ver com o texto? Número 1. O problema não está na semente. Repita comigo. O problema não está na semente. Segundo, o problema não está no semeador. Diga comigo. O problema não está no semeador. Pronto, já está bom o sermão. Só falta um ponto agora. Nós já descobrimos, que texto profundo, nós já descobrimos que o problema não está na semente. Pastor, até hoje eu estou fazendo de tudo para encontrar um culpado. O culpado é a igreja, o culpado é o pastor que não me visitou, o culpado é aquele líder. Irmão, o problema não está na semente. Pode parar. Acabou. Você pode buscar outra. Essa não dá mais. A semente não é a problemática. Segunda coisa, que o problema não está com o semeador. Ah, porque Deus é injusto, Deus é isso, Deus é aquilo. Irmão, desculpa, procura outra, porque o problema não está no semeador. Pastor, onde é que está o problema? O problema está no meu coração. O problema está na minha alma, na minha mente. Eu quero me apresentar para vocês. Olá, pessoal. Eu sou o problema.
Mas eu sou o problema, irmãos. Onde é que eu construo essa fala minha? Eu vou te dar alguns textos para você guardar no seu coração, tá bom? O primeiro texto que eu quero lhe dar está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Olha que texto. Bom, a primeira coisa que eu preciso entender é isso. Por que o problema não está nem na semente, nem no semeador, mas está em mim? Porque quem cai sou eu. Quem escorrega sou eu. Quem falha sou eu. Então o problema está comigo. Mas qual é o problema que está em mim? É que eu acho que estou pronto. Eu acho que eu estou preparado. E o pior, meus irmãos, às vezes você vê gente madura se decepcionando com gente. Ah, pastor, vou sair da igreja. Por quê? Decepcionado. Aí, meus irmãos, fica um desfile de igrejas. Por quê? Porque você não entende que o outro está preparado para cair. Nós todos aqui, do pastor ao último lá, a última, todos nós estamos prestes a cair. Falta pouco. Mas por que não caímos ainda, pastor? Pela graça de Deus. Nós não caímos porque o problema não está com o semeador, o problema não está com a semente. Amém, meus irmãos? Segundo texto que eu quero passar para você, o Salmo 66, verso 18. Se eu, no coração, contemplar a vaidade... Tem uma versão desse texto que diz assim: se no meu coração eu guardar a iniquidade, o Senhor não me teria ouvido. 1 de João 1, 7. Olha que texto lindo, vamos dizer juntos? Se, porém, andarmos na luz, qual é a minha ênfase aí? A minha ênfase inicial é o caminhar na luz. Queridos irmãos, nós temos um hábito de fazer mal contextualização. Muitas pessoas pensam que caminhar na luz é caminhar diante de uma lâmpada, de um farol. Mas o que a Bíblia está dizendo de caminhar na luz aí, a ideia básica, bem simples, é caminhar na verdade. É não ter trevas na alma. É não ter escuridão na alma. Caminhar na luz é você ser o que você é. Isso é caminhar na luz. É você pregar aqui à frente algo que é extremamente corriqueiro na sua vida e não apenas um discurso litúrgico. Caminhar na luz é estar debaixo da graça de Deus. Caminhar na luz é entender o primeiro versículo que nós conhecemos quando começamos a conhecer a Bíblia, que é o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, por incrível que pareça, a luz é o esconderijo do Altíssimo. Quando nós pensamos em esconderijo, dá uma ideia de escuridão. Mas não, quando nos escondemos em Deus, saímos da escuridão. Mesmo que a escuridão seja clara, mas luz mesmo, só na presença de Deus. Último texto, Isaías 59. Depois nós voltamos para Marcos 4. Isaías 59, 1 e 2. Estou lhe dando esses textos para você entender. Olha lá. Vamos juntos? Eis que a mão do Senhor, para que não possa salvar. Mas as vossas iniquidades observe bem, meus irmãos. Se recuarmos Isaías 6, nós vamos ouvir, nós vamos ver pela mente, o anjo tocando com aquela brasa viva nos lábios de Isaías e dizendo assim: eis que isso tocou os teus lábios, os teus pecados foram purificados, perdoados, e a tua iniquidade purificada. Observe bem, irmãos, qual é a diferença clássica entre pecado e iniquidade? Vamos admitir aqui que o sujeito aqui, essa cadeira, tenha cometido um pecado. Quaisquer que seja o pecado que veio à sua mente, ele cometeu um pecado. E ele foi diante de Deus e pediu perdão por esse pecado. Ele tratou mal, ele maltratou um irmão.
Isso ele fez um comportamento muito ruim diante de pessoas. E ele volta ali diante das pessoas e pede perdão para aquele rapaz. Pronto. O problema é o que está acontecendo dentro dele. O pecado foi perdoado. Só que ele caminha pelos corredores e ele começa a evitar o outro irmão. Ele caminha na ambiência da igreja, da comunidade de fé, mas ele tem uma emoção muito parecida com o que ele sentiu naquele dia. A iniquidade é caminhar na ilegalidade. É como se eu fosse uma pessoa que juridicamente não pudesse estar aqui. Isso é uma iniquidade. Então eu tenho um pecado perdoado, mas eu tenho uma iniquidade. Quando Deus perdoa um pecado, Deus quer limpar a iniquidade. Eu posso perdoar uma pessoa, mas conviver com a força daquela emoção. Isso não é perdão. O perdão não apaga na minha mente o fato. O perdão tira do meu coração a iniquidade. Por isso, quando uma pessoa diz, pastor, eu perdoei fulano de tal, mas eu não esqueci. Mas não vai esquecer mesmo, não, irmão. Não esquece mesmo, não. Você não é um robô, você não é um computador, você não é um laptop, você não é um smartphone, você não é um iPhone, você é uma pessoa. Então, quando você chega aqui nessa igreja, de repente você estava aqui nesse dia. Naquele dia você estava aqui, a irmã Núbia veio, jamais a irmã Núbia vai fazer isso. A irmã Núbia veio, colocou o dedo no seu rosto, começou a dizer um monte de coisa. Você ficou assim, você começou a chorar. Aí você diz para alguém bem assim, nunca mais eu vou naquela igreja. Núbia já me pediu perdão, mas toda vez que eu chego ali, que eu olho para aquele lugar, eu começo a tremer e a passar mal. Por quê? Não é porque você lembra do que aconteceu. É porque você não tirou a iniquidade do seu coração. A iniquidade, irmãos, tem uma capacidade de amortecer. E quando você começar a se tornar vulnerável, ele começa a crescer. Aí o pecado começa a ganhar força. Por que esse texto está dizendo? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Porque Deus estende a mão para perdoar o pecado. O problema é que Deus perdoa o pecado, mas você não se livra da iniquidade. Deus é responsável por perdoar o pecado, por apagar a iniquidade, mas você é responsável por abrir o seu coração e dizer, eu não quero mais isso. Sabe, irmãos, é mais fácil a gente ficar pregando daqui, colocando a culpa no diabo. É muito difícil esse tipo de sermão. Porque nós estamos acostumados a dar testemunho dizendo que foi o diabo. Mas eu vim aqui para te dizer, pare de colocar a culpa na serpente. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que Jesus estava à beira-mar. Jesus começa a se afastar para a amplitude da sua voz fosse mais eficiente. Então, Jesus tem uma multidão, Jesus tem os discípulos, Jesus tem as pessoas, e Jesus começa agora, de maneira muito especial, a tratar o coração deles através do ensino. Na minha versão diz doutrinamento. Jesus vai doutriná-los acerca das verdades do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Engraçado, meus irmãos. É engraçado como nós, discípulos, precisamos entender a diferença entre igreja e reino de Deus. Os teólogos, eles têm uma discussão. Onde nasceu a igreja? Há um grupo de teólogos que eles acham assim, a igreja nasceu pós-Pentecostes, ou a partir do Pentecostes. Ali institucionalizou-se a igreja. Alguns preferem dizer que a organização mais didática é a partir de Constantino. Mas, irmãos, se nós formos pensar a igreja do ponto de vista do coração de Deus, o Éden já era uma igreja. Porque tinha oferta, tinha louvor. Pastor, que oferta tinha? O coração era oferta. Que louvor tinha? O elogio para Deus. Tinha quebrantamento, tinha confissão de pecados, tinha discipulado. Ali estava a igreja. Então a igreja vai crescendo, crescendo, crescendo e tomamos essa forma. Nós temos uma forma institucional que é muito boa, gosto muito. O problema, irmãos, é que isso aqui não é o reino de Deus. O reino de Deus é a cosmovisão que eu tenho no coração. Eu posso estar na igreja, não ser igreja. Posso repetir? Eu posso estar na igreja, não ser igreja. Eu posso vir à igreja e não compartilhar a igreja. Então Jesus começa a ensinar acerca do reino de Deus. O reino de Deus para Jesus é algo singular e importante.
E você vai perceber Jesus dizendo assim: o reino de Deus é semelhante a. O reino de Deus é semelhante a. E a pureza, a destreza de Jesus para ensinar acerca do reino de Deus é algo que nos chama atenção. Porque Jesus compara o reino de Deus a coisas aparentemente muito simples e se tornam complexas. E é engraçado, irmãos, quando o profeta Isaías, lá no capítulo 6, versículo 8 ou 9, eu não me lembro agora, quando ele diz assim: eu estou dizendo essas coisas para que vocês vejam e não enxerguem, para que vocês ouçam e não entendam. O que eu percebo na logística de Jesus é que ele quer causar nós na nossa alma. Ele quer causar reflexão no nosso coração. Ele quer fazer com que a gente desperte e diga assim: mas por que eu estou aqui nesse leito de hospital? Por quê? Por que eu estou aqui? E aí Deus quer causar um nó na sua alma. É por isso, irmãos, que eu não gosto quando vem uma mãe aqui à frente e diz assim: os meus 2 filhos estão na igreja até hoje, firmes na igreja, nunca desviaram, casaram, se formaram, nunca me deram trabalho, porque eu orei. Aí tem 400 mães na igreja, aí a mãe começa a se esconder. Eu sou miserável, porque eu não sou como aquela mulher. Ô, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa, vou até olhar para cima para não dar carapuça para ninguém. Irmã, seus filhos são o que são, não é porque você orou só, não. É pela graça de Deus. Porque a irmã que está do seu lado também orou. Mas por que o filho dele não é assim? Eu não sei. Mas ela também orou. Mas tem dias que Deus permite algumas coisas. Tem momentos que Deus permite algumas coisas para nos ensinar. A igreja que eu fui pastor auxiliar muitos anos atrás, lá em Itabuna, Igreja Batista Teosópolis, um pastor recém-formado, pastor Geraldo Meirelles, estavam reunindo na igreja num dia de terça ou quarta-feira, e um irmão queridíssimo lá do Ministério Público, um homem de Deus, assim, um servidor, o irmão Liraci, estavam lá batendo papo, e o irmão disse: eu vou até a CEPLAC. Ele disse: eu vou te levar, pastor. E eles foram lá. Quem conhece aquela região, Itabuna e Ilhéus, de onde ele saiu, da Teosópolis, bairro Conceição, até a UESC, nós temos aí 12 quilômetros. Então ele sai de Itabuna, vai até a UESC, 12 quilômetros. Ele passa pelo portão da CEPLAC, do portão da CEPLAC até o lugar que ele foi, tem 1 quilômetro, dentro de uma empresa, vamos dizer assim, para você entender melhor. E ele entrou, resolveu tudo, 1 quilômetro, voltando até a portaria, ele vinha, não sei o que aconteceu, ele tocou no meu fio, dentro de um pátio de uma empresa, a 1 quilômetro. Ele tocou no meu fio, o carro capotou, ele morreu. Tem 1 mês. Aí alguém lá, esse final de semana, me perguntou: pastor, me explica esse negócio. Como é que um morre e o outro fica vivo? É porque Deus amarra mais o pastor, né? Não, meu irmão. Não. Mas pastor, me responda, eu não sei. Procura um pastor melhor, porque eu não sei. Eu sei de uma coisa: Deus tem o controle de todas as coisas. E o que isso tem a ver com a parábola do semeador, irmão? Nada. Nada. Porque o problema não está com a parábola, nem está com a semente. Onde é que está com o problema, pastor? Eu sou o problema, é o meu coração. E eu queria que você olhasse para esse texto buscando você. Quem é você nessa parábola? Quem é você nessa parábola? Você é quem nessa parábola, meu irmão? Engraçado. Olhando para esse texto, eu queria despertar a sua mente para uma reflexão. A reflexão que eu quero despertar essa mente é que, se eu e você formos as pessoas que acreditamos numa primeira corrente teológica, que a primeira corrente teológica diz assim, que essa parábola é Jesus pregando para o mundo, e quando Jesus pregou ao mundo, eu era um coração que recebia a palavra e hoje estou aqui, estou frutificando. Então, se essa corrente for correta, o que eu tenho que fazer? Toda vez que eu chegar nesse texto, eu tenho que pular a página. Concorda comigo? Porque eu era parábola, olha para mim, gente. Eu era o quê? Eu era o coração que precisava da parábola, da palavra. Eu não fui à margem, eu não fui coração duro, nem pedregoso, recebi a palavra, hoje estou na igreja. Então, assim, se essa parábola for apenas para evangelismo, então, meu irmão, vamos pular a página que não serve para nós.
O que é que eu acredito nessa parábola? Bom, eu creio que Jesus quer nos ensinar, através dessa parábola, um duplo sentido. O primeiro sentido é este. Eu estava no lamaçal do pecado, o semeador saiu a semear. No meu caso, eu tive um pai e uma mãe que me doutrinaram, me ensinaram, e eu conheci o evangelho através do meu lar, do culto doméstico, e teve um dia que publicamente, aos 19 anos, eu fiz uma decisão. Aos 21, me afastei. Aos 23, nunca mais voltei para aquele lugar que eu vi que não era o meu lugar. Eu fui doutrinado ali. Então, porque Jesus me visitou e a parábola diz que chegou num coração que deu fruto, acabou? Não. Aí vem a segunda tese. A segunda tese é que eu já sou salvo, já sou regenerado, já sou uma nova criatura, mas tem uma coisa. Eu posso vir para a igreja com um problema com a minha esposa. E o pastor Marcelo chegou aqui e pregou uma palavra tremenda sobre família. Aí você escutou essa palavra sobre família. E os espinhos no seu coração. Que nada, mas ela falou isso. Que nada, mas ele já fez isso. Ó. Aí os espinhos começam a te sufocar. Você sai dessa igreja. Sem pedir perdão à sua família. Sem restaurar a sua família. Você sai dessa igreja do mesmo jeito, ou pior do que entrou. O que eu quero dizer para mim e para você é que eu já sou aquele coração, aquela terra que deu fruto. Mas eu posso, por um descuido, eu posso, por um momento, por um contexto, eu posso, por uma falta de vigilância, eu posso voltar a ter momentos de coração pedregoso. Eu posso estar aqui e os irmãos falando de missões. E você entra por aqui e sai por aqui. Coração duro. Missões? Para quê? Nós vamos começar amanhã 21 dias de oração e de jejum. 21 dias. Todos os dias a igreja vai estar aberta. 19h30, 20h30. Todos os dias. Você precisando orar, você pode entrar por aqui e sair por aqui. Ou você pode simplesmente pegar essa palavra e dizer assim, amanhã eu venho para oração. Você sai daqui, amanhã eu venho para oração. Eu venho orar. Está aí, vem orar. Aí amanhã durante o dia você não planeja o seu dia para vir para oração. Você não planeja. Aí quando dá 5h30 da tarde, você está atolado de coisas. Das 7 horas você diz, não, eu vou deixar para amanhã. A ave do céu veio e pegou a intenção do seu coração. O que eu quero te dizer é que nós já somos um coração que frutifica para a glória de Deus. Mas não vacile, vigia, porque o seu coração, por um detalhe, pode voltar a ser espinhoso. E um coração espinhoso, ele espinha os outros. Um coração espinhoso espeta os outros. Um coração duro é duro com os outros. Um coração rochoso é rocha na vida do outro. Um coração pedregoso é pedra no caminhar, no sapato do outro. Amém, meus irmãos? Agora eu posso ficar aqui dizendo assim, não, mas a culpa não é minha. A culpa é da serpente. Eu acho que você entendeu a palavra. O Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite. Para, não dá mais. Assuma a sua culpa. Assuma a sua responsabilidade. Tire os espinhos do seu coração. Adube a sua alma com a palavra de Deus. Espante as aves que vêm como urubus, vêm como demônios, tirando a palavra de Deus do seu coração. Se abra para Deus dizendo, eu quero ser um coração que frutifica. Sabe, irmãos? De vez em quando eu desço aqui na igreja, pelas escadas. É porque pastor é um bicho muito curioso. Eu estou conversando com um pastor de olho no meu rebanho. Às vezes, irmãos, dá uma vontade tão grande de ser policial militar, de voltar a ser professor, representante comercial, psicanalista, qualquer outra coisa. De vez em quando dá. Porque você acaba de pegar um sermão e você chega ali embaixo e está um irmão falando mal de alguém. Aí dá vontade de desistir. Mas aqui tem sido, na maioria das vezes, você prega um sermão, daqui a pouco a pessoa está ali embaixo dizendo, pastor, foi para mim, eu quero mudar, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, o que Jesus está querendo nos ensinar é que a semente, olha que coisa interessante, verso 5, a semente caiu, o semeador saiu a semear. Esse saiu aí tem uma implicação muito grande. Isso nos remete a pensar o quê? Primeiro, que o nosso Deus, ele não é um Deus casualista. Ele tem direção. Ele saiu para ir à sua casa. Ele saiu para ir à sua vida. Ele saiu para vir aqui hoje dar uma palavra para você.
Deus tem direção. Deus tem propósito, vontade. Então ele saiu a semear. O semeador saiu a semear. Diga comigo, o semeador saiu a semear. Pai, irmão, eu sei que você é muito inteligente. Raciocine assim. Pense num campo assim, metaforicamente. Pense em Deus saindo. Como seria a bolsa de Deus assim? Saiu. E aí alguém pergunta, Deus vai para onde? Vou semear. Como assim? Eu vou sair para semear. E aí, irmãos, como é que eu vou entender um texto que Deus representa esse semeador? Jesus representa esse semeador. A palavra representa a semente. E aí diz assim que uma parte caiu à beira do caminho. Ô, irmão, você não se choca não com isso? Esse versículo 4 aqui não causa um impacto no seu coração, não? Caiu. Simplesmente caiu assim? Caiu à beira do caminho? Como assim? Deus deixou cair? Deus descuidou? Deus não teve habilidade? Sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo a magnificência que é Deus. Ele sai para semear, e aí de propósito eu vejo um Deus que faz um buraquinho aqui. Aí eu vejo um Deus que joga um pouquinho aqui para cair. Eu vejo um Deus que não perde nada. Até uma semente que cai tem propósito nas mãos de Deus. Com isso eu quero dizer, irmão, talvez você recebeu o evangelho e você se tornou uma semente. Eu não sei se você me entende, mas talvez você se tornou uma semente tão poderosa que você começou a ganhar almas, discipular, ser líder da igreja. Mas alguma coisa aconteceu na sua vida que você caiu. Isso dói muito em você, porque você caiu. Talvez até hoje você pensou assim, na verdade, pastor, eu não caí, me empurraram. Empurraram não, irmão. Porque se tivesse te empurrado, e se você tivesse firme com o Senhor, você não cairia. Vou repetir. Não te empurraram não, irmão. Porque se você tivesse firme com o Senhor, você não tinha caído. Ainda lhe digo mais. Ainda que você pense que tivesse caído, a Bíblia diz que o Senhor te levanta. No Salmo 37, versos 23 e 24, olha que texto lindo, lindos esses textos. O Senhor firma os passos. Por favor, os irmãos que têm uma teologia muito masculinizada, não pense homem ali como um ser humano. Pense homem ali como um ser, homem ou mulher. Um ser humano do sexo masculino apenas não, viu? O Senhor firma os passos de uma pessoa boa, de um homem bom. E no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Tem uma versão que eu li há muito tempo atrás que diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E Ele deleita-te no teu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor sustenta com a sua mão direita. Amém, meus irmãos? Eu quero finalizar essa palavra, olhe bem para mim, eu estou finalizando. Me dói muito quando eu vejo esposas conversa com alguém, mesmo que seja com um pastor, e diz assim: pastor, meu casamento é uma bênção, mas no ano de 1996 meu marido me traiu. Irmão, eu quero te repreender essa palavra em nome de Jesus. Acontecer isso na sua vida, jogue no mar do esquecimento. Porque se você chegar na presença de Deus hoje, vai dizer: Deus, eu estou em dúvida aqui, qual foi o dia que meu marido caiu? Qual foi o dia? Deus vai dizer: eu não sei. E você vai ficar surpresa. Como é que um Deus não sabe? Deus não sabe por quê? Porque não existe mais. Porque pecado confessado é pecado anulado. Pecado confessado é pecado apagado. E quem cobre seus erros nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Para de cultuar erro. Para de cultuar o pecado. Para de cultuar a ferida. Para de cultuar a dor. Comece a celebrar o seu futuro. Comece a celebrar a nova semente. Comece a celebrar a frutificação. A 100, a 30, a 10, a 40, não sei quanto. Mas para de pensar nos espinhos. Você já pensou se essa semente fosse traumatizada? Eu não quero mais semear em lugar nenhum.
Eu não quero mais na vida do irmão José, porque o irmão José tem um coração duro. E toda vez que eu vou lá, eu bato, daqui a pouco eu sou triturado por uma ave do céu. À beira daquele caminho eu não quero mais. Eu não quero mais no coração da irmã Maria Ângela, porque toda vez que eu vou lá, eu vou no coração dela, mas ela começa a me espetar e fala mal do irmão, e faz isso, mas eu não vou mais. Para com isso, irmão. O seu coração, eu profetizo pela palavra. Seu coração é uma terra boa, porque Jesus morreu por você. Mas eu queria te dizer uma outra coisa. Faça uma oração comigo agora, por alguém da sua casa. Até hoje você começou a olhar para essa pessoa e talvez até você começou a se culpar. Talvez você comece a se triturar por dentro. Ah, culpado foi eu, culpada foi eu. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Você pode até não ter muita habilidade com algumas coisas. Mas o inimigo da nossa alma não somos nós. Não são os nossos filhos, nossos irmãos. O inimigo das nossas almas é Satanás. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais, das regiões celestiais, da maldade. Nós vamos orar agora por pessoas e por você e por mim. Feche os seus olhos. Talvez dentro da sua própria família, você carrega marcas profundas. Talvez você não teve coragem nunca de conversar com ninguém. Ou você confessou com alguém assim, como que fosse para ter alguém. Mas só em pensar nisso agora, sua alma vem calafrios. Como aquela senhora de 100 e poucos anos. 80 anos ela carregou aquele segredo. Ou talvez como o salmista que disse, enquanto eu me calei, os meus ossos secavam. Secava minha alma. Oh, meu irmão, oh, meu irmão. Talvez esse problema que está na sua vida é porque você caiu. Normal. É normal você se sentir assim, porque você caiu, minha irmã. Você caiu, meu irmão. Espera aí. Você vai ficar com isso como se fosse a pauta, o jornal do dia. O Senhor veio aqui para dizer para você que Ele saiu, mas a dureza do seu coração não impediu Ele de continuar, porque talvez essa semente, talvez essa parábola esteja falando de estágios da sua vida. Talvez Jesus chegou na sua vida e você já está na igreja, mas Ele chegou na sua vida em um coração duro. E aí Ele continuou, como Ele saiu, Ele continuou insistindo. E Ele voltou na sua vida, Ele lançou a semente, mas você está tão secularizado, secularizada. Você está tão periférico, periférica. Você tem tanto projeto, tanta coisa. O Senhor lançou, mas a ave do céu levou, o WhatsApp levou, o Face levou, o Instagram levou, o Netflix levou. Mas o Senhor continuou, Ele não desistiu. E Ele foi para um terceiro estágio da sua vida. Talvez, meu irmão, você já esteja nesse terceiro estágio. Chegou a hora. Ele lançou a semente. E a semente começou a crescer. Mas você é uma pessoa que não entendeu que as coisas velhas têm que passar. Você não pode estar na igreja do jeito antigo. Há pessoas que são boas pessoas, mas elas estão na igreja do mesmo jeito que eram no mundo. Mudaram a roupa, mudaram a religião, não falam mais palavrões, mas a mesma natureza, natureza velha, a mesma personalidade. E desculpa, Freud, mas eu creio que Deus restaura inclusive a personalidade. Eu creio que Deus restaura. Minha irmã, meu irmão, talvez o que esteja faltando em você, mais do que ser uma nova criatura, é assumir posturas de nova criatura. Deixar de culpar a sua história. Deixar de culpar as pessoas. Veja bem o que eu estou te dizendo. Chegou o tempo, não dá mais. Mas como você não foi cortando as coisas velhas, os espinhos foram crescendo. E sufocou demais. Sufocou demais. Até matar. Mas o semeador continuou.
Ele pode ser uma parábola para pessoas, mas pode ser para estágios na sua vida. E hoje o Senhor te encontrou aqui. E Ele disse: eu vou jogar de novo a semente, porque eu não volto com a mão vazia. Quem sabe hoje Ele encontrou um coração aberto, um coração receptivo, um coração pronto, um coração disposto. Eu não quero mais caminhar no luto. Eu não quero mais celebrar dor. Eu não quero mais a noite escura da minha alma. Eu não quero mais. E o Senhor agora, de forma tremenda, Ele faz a mesma coisa. O semeador é o mesmo. A parábola diz que o semeador é o mesmo o tempo todo. A semente não recebe reforço. A semente não recebe vitamina. A semente é a mesma. O que mudou? Mudou o coração. Mudou a pessoa. Decisões. Quem sabe hoje essa semente caindo, você começa a produzir, em vez de ira, produzir amor. Em vez de fofoca, produzir benevolência. Em vez de pecado, iniquidade, produzir graça, evangelismo, discipulado. Eu não sei o que você vai produzir, mas o Senhor quer multiplicar, frutificar na sua vida. Nós vamos orar e vamos para casa. Eu sei que às vezes é tão difícil dar um pulo à frente, mas eu quero orar por você e por mim. Se você está aqui me ouvindo, afastado do Evangelho, se você está me ouvindo, desencorajado, desencorajada demais a seguir na igreja, você já cansou de estar de igreja em igreja, será que você não veio aqui nesta noite para se reconciliar com Deus, ou para entregar a sua vida a Jesus? Eu vou fazer uma oração e você pode repeti-la apenas na sua mente. Se quiser, nem aqui à frente eu te chamo. A oração é a seguinte: Senhor Jesus, quebra essa pedra do meu coração. Me tira desse sentimento marginalizado. Eu não quero mais ficar à margem do caminho. Senhor, destrói todos esses espinhos do meu coração, do meu olhar, do meu falar, do meu sentir, do meu viver, do meu pensar. Senhor, eu sou um coração aberto. Por favor, faz uma obra na minha vida. Se você fez essa oração entregando, reconciliando com Deus, eu vou abrir os meus olhos. Eu não vou insistir. Você só faz um gesto com a sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém aqui que fez? Eu vou orar por você. Alguém fez? Pastor, eu fiz. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém fez? Não vou insistir. Vou perguntar pela última vez. Alguém fez? Se não fez, a segunda oração é para nós, crentes. Pastor, o Senhor falou comigo. Foi eu não, irmão, foi o Espírito Santo. Tá, pastor, mas foi o que o Senhor falou. Tá bom, meu irmão? Deus falou com você? Você pode levantar a sua mão, você que Deus falou com você? Levanta a sua mão, quero orar por você. Já vi, pode baixar. Já vi. Agora, você que Deus falou com você, você fica à minha frente aqui? Um passo de fé? Vamos orar juntos? Já é uma boa notícia. Dar passos de fé já é um bom começo. Vem cá à frente. Qualquer pessoa pode vir. Pastor, Deus falou comigo. Vem cá, vamos orar juntos. Isso. Pode vir, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Vem cá à frente, vamos orar. Isso. Pode vir, não tenha vergonha não. Nós estamos na presença de Deus. Na presença de Deus não há constrangimento. Na presença de Deus não há suposições. Na presença de Deus é um lugar de delação premiada. Nós começamos a delatar nossas culpas, nossos erros, dizendo: Senhor, eu estou delatando, estou confessando os meus pecados. Por que é premiada? Porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa recebe um prêmio, alcançará a misericórdia. Você quer vir? Pode vir. Você que está na internet, você pode fazer essa oração comigo também. Você pode olhar para a sua mente, para o seu coração, para o seu comportamento. Você pode olhar para a sua história, para a sua casa. Talvez você disse uma palavra mais dura para sua esposa, para seu esposo, para seu filho, para sua filha. Pensa bem, volta lá, pede perdão. Diga: eu errei, papai errou, mamãe errou. Isso é importante. Isso é semeadura. Isso é multiplicação da mensagem do Evangelho na sua vida. Senhor, obrigado, Pai, pelos meus irmãos aqui. Obrigado pelos irmãos que estão sentados também. Obrigado porque todos nós somos envolvidos pela Tua graça, pela Tua palavra. Todos nós somos enxertados diariamente pela semente do Evangelho.
Todos nós somos conduzidos de fé em fé, de glória em glória. Todos nós somos conscientizados de que o Senhor é nosso pastor e que nada nos faltará. Todos nós somos alertados que diariamente, quem sabe semanalmente, 1000 estão caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas uma promessa que diz que nós não seremos atingidos. Todos nós somos lembrados que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Eu sou do Senhor, mas eu não sou um objeto de Deus. Eu não sou uma coisa de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um servo do Senhor. Eu sou um discípulo, uma discípula de Jesus. Que o Senhor derrame graça sobre os meus irmãos. Que o Senhor faça uma coisa nova na vida dos meus irmãos. Que o Senhor encha a casa dos meus irmãos de bênção. Que os irmãos jamais voltem a pensar na serpente como motivo. Que os irmãos jamais voltem a pensar na serpente como origem, por mais que ela seja a causa do pecado. Mas a escolha foi minha. Então eu já pedi perdão a Deus. Eu não aceito mais a culpa. Eu não aceito mais a prisão. Eu quero uma nova vida em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz em nome de Jesus.